Minha conversa hoje é com o senador Roberto Requião, ele que é do PMDB, que já foi governador, que já foi prefeito da capital paranaense e que, apesar de não gostar do rótulo, é um dos homens mais polêmicos do Paraná. Adorado por uns, odiado por outros e que está prometendo incendiar esta política se, em especial, conseguir ser candidato ao governo do estado mais uma vez. Pois bem, a gente teve no fim de semana a disputa pelo diretório aqui na capital paranaense, o que pode dar aí as linhas para uma candidatura ou não de Roberto Requião. O PMDB, pelos números totais, caiu no colo de Beto Richa, apesar de a disputa ter sido bastante acirrada. O senhor chegou a falar em surra, mas o PMDB, esse mais tucanado, que já tem biquinho e plumagem, está no colo do governador. E agora, Requião? Olha, vamos conversar sobre essa história de polêmica. Eu não sou polêmico, eu sou assertivo. Mas eu prefiro, Jorge, ser odiado por aquilo que eu acredito do que admirado por simulações ao gosto do momento e proclamadas pela mídia e na opinião de eleitores que podem mudar amanhã. Eu faço política para tentar mudar as coisas e para influenciar a sociedade com aquilo que eu acho que deve ser transformado. Para isso eu entrei na política, um desejo danado de conseguir mudar o mundo. Agora, quanto ao diretório. O diretório foi uma farsa, uma brincadeira. Eles filharam, primeiro fizeram uma intervenção no diretório de Curitiba, uma verdadeira loucura. Por que uma intervenção? Me explica essa história. Fizeram uma intervenção dizendo que o diretório de Curitiba não tinha resultados eleitorais e tal. Foram poucos os resultados. O diretório de Curitiba elegeu o governador 3 vezes, que fui eu, me elegeu senador 2 vezes, enquanto isso eles nunca tiveram nem voto na cidade. É uma brincadeira. Eles queriam tomar conta do partido. Agora, filiaram com essa intervenção centenas de pessoas que não sabiam no que estavam sendo filiadas. Pegavam um gato, né, que a gente chama, o sujeito que seleciona a boia fria, o gato reunia ali 20, 30 pessoas, assinavam a ficha e não sabiam se aquela ficha era para almoçar num restaurante da cidade, entrar no partido, fazer o quê? E levavam aquele pessoal na convenção de vans da Cotrans e de combis. E o pessoal chegava lá quando eu fui votar e dizia: mas Requião, a minha família sempre votou em você, vamos tirar uma fotografia e tal. E estavam com a camiseta da chapa do menino do Stefanes, o Júnior. Parêntese, o Aníbal Cury dizia que esse Júnior tinha batido a cabeça na pia quando era pequeno e nunca mais consertou. Mas o pessoal não sabia no que estava votando. Isso é uma acusação séria, governador. Há provas disso? O senhor pretende fazer alguma coisa em relação a isso? Não, o Beto e os outros, eu não participei nem da chapa. Mas o seu sobrinho participou, João Arruda, gravaram, né? Vão representar em Brasília, vão à justiça. Mas veja bem, mesmo assim, os PMDBistas mais antigos foram votar e a chapa do João, do Anibele, do Kielce fez 45% dos votos. 12 delegados, 45% são 5 delegados. 5 delegados votando pela candidatura própria. Daí tem os 3 delegados do Pessutti, ele mesmo, o Sérgio Souza, são mais 2. Então 5 e 2 são 7. E o Rodrigo Rocha Loures, que vai votar pela candidatura própria. Então nós temos 8. Votando pelo apoio ao Richa, fica o Romanelli, quem mais? O Romanelli, o Duático, o Alexandre Cury e mais um que eu não sei nem quem é que está naquela chapa. Então ficou 8-4. O propósito deles era esse, ganhar os delegados. Porque esse diretório não serve para nada, não tem eleição durante esse período, não vai escolher ninguém. É o diretório regional que comanda esse processo. O senhor está me dizendo que mesmo com essa decisão de o PMDB mais tucanado comandar o diretório de Curitiba nesse momento, não estão anuladas as chances de Roberto Requião vir como candidato ao governo do estado? Eu não sou candidato ao governo do estado. Eu sou senador da República por mais 5 anos. E eu no Senado da República tenho representado o Senado no mundo. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu tenho uma sede em Bruxelas e eu tenho que ir várias vezes por ano para a Europa ou por algum outro lugar onde o Parlamento Europeu Latino-Americano se reúne. Eu sou membro da Comissão de Educação do Parlatino. Eu tenho uma sede no Panamá. Estou sempre indo ao Panamá ou a algum país da Centro-América onde o Parlatino se reúne. E eu sou vice-presidente e presidente rotativo do Parlasul. E nós temos escritório no Uruguai. Eu tenho representado o Senado internacionalmente. Eu tenho feito conferências no mundo inteiro sobre economia.
sobre as perspectivas da globalização. Eu abri agora, no fim do ano, na Ilha de Rhodes, uma conferência de 60 países, convidado pelo Vaticano e pela Igreja Ortodoxa Russa. Eu fiz uma palestra no Senado da Suécia, visitei e conversei com o pessoal do Senado da Polônia, fiz uma palestra na Câmara Federal da Itália. Então eu estou tendo uma atuação, para mim, maravilhosa como parlamentar, não só no Brasil, mas no mundo. Tudo bem, Requião, mas olhando para mim, a gente sabe muito bem que existem duas alternativas para o PMDB. Roberto Requião candidato, uma. Roberto Requião no colo de Beto Richa, duas. E a gente sabe, até as pedras do Centro Cívico sabem, que o PMDB ligado a Requião, o PMDB requianista, quer Requião como candidato, e o senhor tem trabalhado nos bastidores, porque seria a alternativa para sair dessa discussão, PSDB e PT, Beto e Gleisi. Você sabe que eu não enrolo, nem em entrevista, nem na vida. Eu tenho 5 anos de mandato. Mas eu tenho responsabilidade com o Paraná. Não tem mais governo no Paraná. O governo do Beto é um fracasso total. E esses deputados que apoiaram o Beto, apoiaram inicialmente porque eles achavam que iam levar algumas coisas para os seus municípios. Eles esqueceram a macroeconomia, eles esqueceram a Sanepar, a Copel, a política pública, a política de incentivo ao crescimento econômico, às pequenas e microempresas, e trocaram tudo isso sob a perspectiva de levar uma ambulância ou um favor para uma creche. O Beto quebrou o Estado, não deu certo. Acredito que eles estejam arrependidos. E se o PMDB não tiver candidato, o PMDB acaba. Essa é a opção que tem. Desaparece, como já desapareceu em São Paulo. Eu não vou tentar. Mas se o partido quiser trazer de volta aquela equipe com a qual eu consertei o Paraná, depois do Jaime Lerner e do Taniguchi, me chamem que eu vou. Eu venho para o play. Eu desisto dos 5 anos do Senado, venho para a disputa e vou trabalhar, como trabalhei, 24 horas por dia para consertar as bobagens desse Taniguchi e Beto Richa agora. Eu nunca vi tanta incompetência acumulada num governo só. E o Beto se dedica mais à corrida de automóvel, mas vai mal na corrida também. Ele tirou o 22º lugar lá em Londrina. Se ele largasse o Estado e se dedicasse só à pilotagem do seu... É uma Ferrari, se não me engano, né? Talvez ele saísse do 22º e fosse para o 12º. Não tem nenhum apetite para governar e está na mão do pessoal que financiou a campanha. Senador... Sobe tarifa de água, sobe tarifa de energia elétrica, privatizaram a Sanepar e já aumentaram a tarifa da Sanepar algumas vezes. É uma inconsequência inadmissível para um governo do Paraná. Vamos lá, senador. O senhor diz que não é polêmico, que é assertivo, mas todo mundo sabe que o senhor é muito duro em suas colocações. Sempre foi assim. E os deputados, esses que roçam a cerca ou já pularam a cerca para o lado do PSDB, dizem que o senhor não sabe trazer esse pessoal para perto, não sabe dividir, não sabe conversar, que trata todo mundo na borduna. Como fazer para atrair esse PMDB, deixar o PMDB mais doce? Ou o senhor não está preocupado com isso? Você sabe que eles têm razão, né? Eu nunca cedi a uma emenda inconsequente. Eu nunca liberei um dinheiro para um órgão de comunicação quando tinha um hospital para ser mantido. Nós fizemos, nosso governo, 44 hospitais. Será que eles não gostaram disso? Eu nunca liberei uma emenda de deputado. Nós trabalhávamos com programa e eles votaram os programas, podiam ir aos seus municípios e dizer, ó, devemos esta política aqui ao nosso voto na Assembleia. Mas aquela miudeza, aquela possibilidade de uma verba para uma rádio, onde um deputado pode, querendo ganhar uma comissão, escolher um empreiteirinho para fazer uma obra na prefeitura, não teve no governo em que eu dirigi, administrei do PMDB. E se eu vier a ser governador de novo, não vai haver outra vez. Porque o que interessa é a população. Não é o mandato fisiológico do deputado. Agora, o deputado que entra na política, como eu, para mudar as coisas, ele joga na macro. Não fica nesse mercado miúdo de pequenos favores. E comigo, eles foram bem assim. Tanto que quando eu fui candidato na última vez, nós fizemos 17 deputados estaduais. Com a aventura do Osmar Dias, caímos para 13. E se eles entrarem agora nessa fracassada aventura com o Taniguchi e o Beto Richa, a bancada não faz 3. O que significa para o PMDB uma eventual aliança com o PSDB do Paraná? Suicídio e falta de vergonha na cara. Nós trabalhamos para transformar a Sanepar numa grande empresa, estava falida, tirei os sócios privados, segurei a tarifa por 7 anos com lucro. Segurei a tarifa da energia elétrica por 7 anos e a Copel dava 1,5 bilhão de lucro por
por ano, líquido, depois do imposto de renda, em média. Eles conseguiram, num ano, quebrar a empresa. Mas é incompetência, má fé ou o quê? Incompetência e, eu acho que, fundamentalmente, o lucro dos financiadores de campanha, as terceirizações desnecessárias e o clientelismo, com aumentos de verba para o judiciário, para a Assembleia Legislativa, foram 500 milhões no começo do governo do Beto Richa, 500 milhões a mais são 1,5 bilhão por ano. Então você veja onde é que está o tal furo, além da incompetência absoluta. Eu deixei um hospital em Telêmaco Borba, sabe que estão instalando a fábrica da Clabinha Nova lá, tem uns 2.500 trabalhadores e não tem atendimento médico. Eu construí um hospital, deixei 95% pronto, há 4 anos. Outro dia eu passei lá, está abandonado, o empreiteiro que não recebia abandonou, a obra está sendo invadida e quebrada. Em Irati, que é uma das cidades mais antigas do Paraná, as nossas raízes estão lá em Irati e no litoral. Eu comecei a construir um centro cultural, na verdade um teatro, e dei o nome da Denise Stoklos, que é uma mímica fantástica. A Denise é reconhecida na rua em Moscou, em Paris, em Nova York, e pouco conhecida no Brasil. Mas é um gênio da mímica. É como Marcel Marceau no mundo. E o teatro eu deixei 90% pronto. Eu estou fora do governo há 4 anos. Passei lá outro dia. Está ocupado por índios que estão protestando contra o trabalho da FUNAI e por toxicômanos. Tem droga por todo lado, seringa no chão. Está predado do começo ao fim. O que esse Beto está fazendo além de correr de Ferrari? Esse negócio me causa uma brutal indignação. Senador, a gente tem aí as pesquisas que mostram que Roberto Requião levaria certamente a eleição para o segundo turno. Ponto. Né? Se a eleição fosse hoje, tirando campanha e tudo mais. Pois bem, temos Beto Richa, temos Gleisi Hoffmann. Para o PT, seria um bom negócio Roberto Requião na disputa ou já não é mais em relação aos números que as pesquisas têm mostrado? Deixa eu te dizer o que eu penso de pesquisa. Quando eu quero comprar carne, eu vou na açougue. Peixe, eu compro na peixaria. E pesquisa, a gente contrata uma empresa e formula a pesquisa que dirige o resultado. Pesquisa, para mim, é qualitativa. O que o povo quer, o que o povo espera. Então, eu me incomodo com as qualitativas. E elas estão muito boas para o PMDB, porque o PMDB tem um governo a mostrar. Eram 298 programas. Microempresa não pagava imposto, pequena empresa pagava 2%. Os professores tinham uma formação continuada, escolas novas, centros de saúde da mulher e da criança, que nós fizemos com a doutora Zilda Arnes, política para negros, política para índios. Os quilombolas foram tratados como nunca foram tratados no Brasil. O PMDB tem um acervo para se colocar na campanha. Eu não estou falando no Roberto Requião, o governo do PMDB fez isso tudo. Então, eu acredito que o PMDB, se entrar nessa parada, ganha a eleição no primeiro turno. Se você quiser uma análise mais aprofundada, vamos lá. O PMDB tem o que apresentar, o governo do Beto está falido. Mas o Beto tem milhares de cargos em comissão. São os aspones, que não fazem nada. Ganham entre 10 e 15 mil reais por mês. E são milhares, no Paraná inteiro, e chefias. Ele entrega as chefias para os deputados aliados. Essa bagunça, essa fisiologia imoral praticada aqui e no Brasil. Tem algum dinheiro e tem a máquina do Estado na mão. A Gleisi fez mais voto que ele para o Senado. Mas a Gleisi cometeu, na última eleição, uma infidelidade eleitoral em relação ao seu próprio partido. A Gleisi teve o meu apoio fechado. O meu PMDB votou na Gleisi e eu fiz 2.700.000 votos. Tenho certeza que 99% desses votos foram Requião e Gleisi. Mas a Gleisi dobrou também com o Ricardo Barros. Logo, ela dobrou com o Serra, com o Richa, com o Ricardo Barros, com ela, era uma chapa. Ela dobrou também com o Frutti. Você sabe como eu que o Frutti não se dava com o Ricardo Barros. Então a Gleisi dobrou com o Serra, com o Richa, com o Frutti e com ela. Dobrou comigo e teve os votos do PT. Eu acho que os votos do PT, da Gleisi, também vieram para o meu lado. O senhor está dizendo que a situação não vai ser nada boa para ela se sair candidata? Eu estou dizendo que ela fez 1 milhão de votos a mais do que a Dilma. E que dependendo desse tipo de jogo do grupo do Paulo Bernardo, o presidente da República hoje seria o Serra, não seria a Gleisi. Ela não tem mais essas dobradas. Vão ser agora os votos do PT. E nessas pesquisas,
qualitativas e quantitativas, você vê isso com facilidade. Na quantitativa, o PT faz 1/3 dos votos que a Gleisi fez no Senado. Então, ela está reduzida à verdade petista no Paraná, atingida duramente pelas acusações do Mensalão, as barbaridades do Joaquim Barbosa. Então, eu não vejo possibilidade da Gleisi concorrer de igual para igual com o Beto Richa, embora eu não tenho nenhuma dúvida que ela é 10 vezes melhor que o Beto Richa. Bom, eu não estou fazendo uma crítica direta à Gleisi. Não gosto do grupo dela. A Gleisi me acompanha na política e eu a ela desde a prefeitura de Curitiba. E ela tenta colocar panos quentes, inclusive no estresse generalizado que há entre o senhor e o marido dela, Paulo Bernardo. Me disse recentemente, numa entrevista como essa, olho no olho, que Requião seria um bom candidato para o Paraná e colocou na ordem de prioridade que o seu governo teria sido melhor na visão dela do que o do Jaime e o do Jaime melhor do que o do Beto Richa. Então ela colocou Requião, Jaime e Beto nesta ordem, sendo Requião, na visão da então ministra, o melhor administrador, na boca de Gleisi Hoffmann, né? De qualquer forma, tem gente colocando nas costas do Pessutti o número de votos a mais que a turma do Stefanes teve nessa disputa no fim de semana. Pessutti é da turma do PT, tem cargos dentro do PT, a gente sabe disso, de conselheiro. Pessutti estaria amando do governo federal para agora tirar Requião da disputa? Amando quem? Amando do governo federal. Amando do... Foi uma boa cacofonia de amor. Escuta, o Pessutti, enquanto eu fui governador, foi um disciplinado vice-governador. Gostava muito de viajar, pedia sempre o avião, eu tinha que cortar, porque eu estava segurando as despesas do Estado. Mas depois que assumiu, o que ele fez de barbaridade no Estado, é uma coisa... Meu Deus! Ele demitiu todo o pessoal da Receita Federal, da Receita Estadual. Eu tinha levado quase que a metade do tempo de governo para moralizar. Demitiu todos e botou um grupo lá que transformou a fiscalização na barbaridade antiga da época do Jaime Lerner. O Pessutti, junto com o Nereu Mourão e o Beto Richa, inventaram aqueles 500 milhões a mais para o Judiciário, para o Ministério Público e para a Assembleia Legislativa. O Estado não pode pagar isso, o Estado não pode porque não está pagando mais. Foi uma barbaridade, ele tentou aceitar os precatórios fora da ordem, criou um mercado paralelo do precatório, aquilo me agrediu profundamente. Ele disse que o senhor o perseguiu. Eu persegui. Traiu um colega, é isso que ele disse? Não, traiu um grande amigo, um companheiro de partido. Não é nada disso, eu gosto do Pessutti, eu não gosto do que ele faz, do que ele fez quando assumiu o governo do Estado. Ele acabou com a organização que nós tínhamos posto no Estado, ele demitiu os secretários porque eram duros demais do ponto de vista da moralidade, da ética. Ele instalou o fisiologismo, foi uma barbaridade, e depois fugiu da convenção, teve medo de ser candidato ao governo do Estado. E fez um acerto por aí, acabou com um carguinho bom lá, gordo, salário gordo lá em Itaipu e no BNDES. Quer dizer, é uma aspônia do governo da Dilma. Mas não tenho nada de pessoal contra Orlando Pessutti. Eu só vi que Orlando Pessutti, na administração, é uma coisa tão terrível quanto o Beto Richa. Para enfrentar numa eventual eleição, Roberto Requião prefere disputar um segundo turno com Gleisi Hoffmann ou com Beto Richa? Tanto faz. Eu, como disse a você, eu trabalho em cima de propostas, de uma visão do Estado. O nosso foi o governo da Carta de Puebla, o governo do trabalho preferencial com as mulheres, com as crianças, com os mais pobres. Eu tenho uma posição muito parecida hoje com a do Papa Francisco, e não estou querendo ser Papa, não. Por favor, Requião, nem me comparar com ele. Por favor. Mas podia ser, você sabe que qualquer católico pode ser Papa, independente de estar na hierarquia da Igreja. Mas o Papa Francisco, nessa posição que ele tem tomado contra o capital vadio, a recomendação que ele deu aos presidentes da República, que foram naquele convescote dos milionários do mundo lá em Davos, digam a eles, aos milionários, ele recomendava aos presidentes, que o dinheiro tem que servir ao mundo e não se servir dele. Que o dinheiro não pode governar o mundo. Enfim, ele repetiu que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. O dinheiro, que é o egoísmo, a ambição, o desespero pelo lucro, tem prejudicado o planeta Terra. Veja, a Itália, a Grécia, a Espanha, Portugal, todos arrebentados e o povo pagando uma conta que não é do povo, que é a conta da especulação.
Então o Papa está numa posição muito boa. E eu acho que a coisa tem que ser assim. E essa é a crítica que eu faço à nossa presidente Dilma. Ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo, falando em Dilma. Como a senhora avalia, então, a gestão da presidente? Melhor que qualquer possível gestão do Dudu Beleza, lá do Pernambuco, ou do Aécio Neves. Ainda existe no petismo da Dilma preocupação com o povo, com o salário, com a vida das pessoas. Mas está cedendo, ótimo, bom, na ruim, na véspera da eleição, está cedendo à pressão do capital vadio. Ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo, nessa ordem? Difícil, ótimo, bom, regular ou péssimo. Péssimo não é, ótimo não é, é bom. É bom, pois muito bem. A mesma pergunta em relação a Beto Richa. Ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo. Com ponderação, Requião, com justiça. Com justiça. Na Ferrari, lá em Londrina, 22º lugar. É péssimo. Aqui em Curitiba, levou um pito de uma mulher porque estava de Harley Davidson tomando cerveja estacionado na calçada. Péssimo. Agora, o governo eu não posso avaliar porque não começou ainda. Gustavo Fruit, ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo? Gosto do Gustavo. E o governo? Dou para você uma garantia pessoal de quem conhece ele desde criança, que não vai haver o desvio de um tostão da Prefeitura de Curitiba. Mas eu, desde o começo, e é por isso que não me coloquei abertamente a favor dele quando que pretendeu ser candidato do PMDB, eu acho que falta um pouco de energia para ação, para mudança. Mas é um sujeito sério. A sensação que dá é que ainda não assumiu a prefeitura também. O senhor não tem essa sensação? Assumiu, ele está cuidando do dinheiro e não está cuidando da cidade. E tem aquela coisa que ele foi o maior algoz do PT da Gleisi, do PT do Paulo Bernardo. Eu acho, por exemplo... Na sua visão, ele venceu apesar do PT, então, e não com o PT? Não, ele entrou num vácuo, foi um momento. Ele venceu aqui, o Kiref venceu em Londrina, foi um momento, em cima da imagem do pai, da imagem do velho MDB também, mas falta um pouco de energia para o Gustavo Fruit. Eu achava que ia ser assim. Agora é um cara sério e a seriedade é muito importante no Brasil. A atuação do seu partido, o PMDB, nacionalmente, e essa disputa, essa queda de braço por mais cargos, mais de um ministro, essa tentativa de sempre negociar, como é que o senhor vê isso? Uma vergonha. Um partido sem proposta, não tem proposta para o Brasil. A Dilma também não tem, ela está trabalhando em cima de espasmos, de crises, e resolve aqui, resolve ali. De repente, a líder da Dilma no Senado da República é a Cátia Abreu, da extrema-direita dos ruralistas. Então, o meu partido está dando suporte a isso em troca de carguinhos. De repente, queremos mais um ministério, mais isso, mais aquilo. O PMDB tinha que se reunir e dizer o que quer para o Brasil. A atuação do PMDB está muito ruim, é uma vergonha. O senhor disse recentemente que, se não fosse candidato ao governo do Estado, seria candidato à presidência da República. Que planos são estes, senador? Bom, o que eu disse é o que eu estou fazendo. Eu vou me apresentar na Convenção Nacional com uma proposta para o Brasil nação. Uma proposta de desenvolvimento, de crescimento, de política industrial, de política trabalhista, de política comercial, de política social, a inserção do Brasil no mundo e a inserção do governo na economia brasileira. Eu não sou idiota para dizer a você que eu vou ganhar a convenção, mas eu e um grupo de economistas com os quais eu trabalho e discuto, por exemplo, Carlos Lessa, o Darcy Costa, o Márcio Henrique, o Hildo Sauer, nós estamos estudando o Brasil e vou colocar proposta na convenção com uma veleidade, uma esperança de que o partido raciocine em cima disso e, ao invés de cargos, postule uma mudança na orientação do governo. Vou sim, vou cumprir a minha obrigação de levar esse debate, é o que eu estou fazendo todo dia no plenário do Senado. Empréstimos. O senhor foi rotulado pela turma do governo de ser o homem que barrou, e barrou mesmo, alguns empréstimos aqui para o Paraná, dizendo que, matematicamente, o governo tinha estourado há muito tempo a lei de responsabilidade fiscal e não estava cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal. Foi lá a nova secretária, refez as contas e, numa matemática, conseguiram provar que 2 mais 2 não são exatamente 4. Né? Por que o senhor resolveu barrar esses empréstimos? Não conseguiram provar. Apresentaram um laudo vencido e fraudado, portanto, do Tribunal de Contas, e umas informações frias para o Banco do Brasil, conseguiram uma certidão. Isso é crime. É crime. Eu acho que vai acabar com cadeia isso. E o ministro Marco Aurélio pegou os laudos e acreditou neles, deu uma liminar. O problema é que eu sou a favor de empréstimo para o Paraná. Eu sou contra de empréstimo para o governo perdulário do Beto Richa. Ele está gastando 600 milhões de reais em publicidade, para esses órgãos que te demitiram outro dia aí. Ele está jogando dinheiro na Globo, nas grandes redes de televisão. Eu pedi demissão, por honra. Ele tem
foi docemente constrangida. É isso aí. Ele tem milhares de cargos em comissão com salários absurdos. Ele aumentou de uma forma extremamente questionável a verba do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Claro que precisam de dinheiro, e eu dei dinheiro para eles, dentro das possibilidades que a administração do Estado permitia. Então, esse menino tinha que arrumar casa antes. Eu não posso Hoje admitir. O Tribunal de Justiça é uma casa de benesses e a Assembleia Legislativa tem agido como papais e mamães do Tribunal de Justiça, encaminhando a cada dia a votação de projeto e aprovando projetos para carro de luxo, motorista particular pago com dinheiro público e a mais nova mamata é o auxílio moradia. Eu pergunto para você, um juiz que ganha, um desembargador que ganha o teto do judiciário, precisa de 3, 4 mil reais para pagar um apartamentinho na esquina, e isso com dinheiro público? Não se trata de merecimento. Se trata aqui de matemática. Esse é um país chamado Brasil, esse é um estado chamado Paraná, e nesse país 26 milhões de pessoas não têm 3 refeições ao dia. Então não é uma questão de merecimento. O estado está quebrado. Não tem dinheiro para pagar a ração dos cachorrinhos. Não tem dinheiro para colocar o diesel nas caminhonetes da polícia. E aí não tem como ficar jogando mais dinheiro dentro do Poder Judiciário. É simples de entender, gente. É matemática, colocar no papel. Né? Os hospitais estão parados. O Hospital de Reabilitação de Curitiba, que nós construímos, que é o melhor do Brasil, está com 6 meses de verbas atrasadas, está em greve, se não me engano. O leite das crianças não está sendo pago, os empreiteiros e fornecedores estão atrasados 6 meses e o governador quer empréstimo. Eu tenho comparado isso à situação de um pai de família que morasse numa cidade do interior, tivesse uma chácara. E ele vivia dessa chácara, mas estava muito mal administrada a chácara. De repente ele não tinha dinheiro para pagar imposto. Ele estava com dificuldade para pôr comida na mesa da família, pagar saúde e pagar educação. Uma manhã ele levanta e diz: vou a um banco fazer um empréstimo, dou a chácara como garantia e vou fazer uma festa no fim desse mês. Alguma pessoa da família ia pedir interdição desse sujeito. O Beto está fazendo isso, ele quer um empréstimo para fazer uma festa de véspera da eleição. Ele não tem chácara para dar em pagamento, mas ele vai aumentar a tarifa de água, de luz, de imposto, tarifaço no Detran. Esta é a irresponsabilidade pessutiana e do Beto Richa com Taniguchi. Eles entregaram já a Sanepar para o grupo privado. Entregaram a diretoria financeira e a diretoria técnica. Estão vendendo ações do Estado do Paraná para o setor privado. Estão emitindo debêntures, que é um título que rende alguma coisa, que tem como garantia as ações da empresa. Depois não pagam e entregam à empresa. Sanepar não pode ser privada. A Sanepar tem que sustentar a economia, oferecer água e serviço de tratamento de esgoto barato. Agora, se ela for uma empresa que visa lucro, ela vai investir o menos possível e cobrar a tarifa mais alta possível para aumentar o lucro. A mesma coisa eu digo de uma empresa de energia elétrica. Está quebrada, em um ano quebraram. Então, este governador tem que ser interditado, não avalizado pelo governo federal. Mas eu tenho a impressão que havia um esquema do Beto com o governo federal também, e os grandes empreiteiros e os veículos de comunicação, que estavam dando empréstimo para ele. O que eu fiz foi levantar isso tudo e mandei para a Secretaria do Tesouro e mandei para o Ministério Público Federal, que devem examinar isso. E se existir um mínimo de correção na justiça brasileira, vai dar cadeia, sem dúvida. O senhor viveu em pé de guerra com a imprensa durante a sua gestão, as suas gestões, senador, enquanto governador. Mudou alguma coisa? Ou o senhor continua nesse pé de guerra com a imprensa? Eu acho que a pergunta eu podia devolver ao contrário. A imprensa mudou alguma coisa ou só pensa em ganhar dinheiro e achacar governo? Bom, eu posso falar por mim. Eu não penso em achacar governo. Eu assumi a prefeitura e começaram a me pressionar por verba. Eu não dei verba. Só que na prefeitura eu fiz o jogo que devia fazer. Sabe que o prefeito é um órgão de comunicação também. Requião é jornalista, tá? Só para deixar claro. Formado pela PUC. Também é jornalista, então tá falando aí com os colegas da imprensa. De repente a Globo ia filmar uma vila, uma favela, o pessoal jogava pedra nela. Porque cada obra que eu inaugurava eu terminava dizendo: a Globo pensa que o povo é bobo, mas o povo não é bobo. Aquilo tipo de lenda Cartago do discurso do Catilina. Daí eles sentaram, fizeram um acordo comigo, eu gastei o razoável e convivemos. No Estado me deram uma tremenda prensa. Ou você gasta o que o Lerner gastou, 2,5 bilhões em 8 anos. Dava para construir 300 hospitais no Paraná. Ou vai apanhar dia e noite. Eu me senti... Apanhou dia e noite e bateu também, né, governador? Me senti provocado e tirei a verba de comunicação do orçamento do Estado. Não adiantava mais fazer chantagem, porque o orçamento não contemplava o dinheiro dessa gente. Agora,
Nada contra a imprensa, contra o achacamento, tudo. Polêmica. A gente está falando aqui do governo do Beto Richa, o senhor falou da Gleice, falou da Dilma, falou da vergonha do PMDB que quer achacar por mais cargos em Brasília, mas houve muitas questões de discussões absolutamente polêmicas no seu governo. Uma delas, das maiores críticas ao seu governo, foi justamente o emprego de parentes. Esposa, irmãos, sobrinho. Governador Beto Richa fez a mesma coisa. O senhor mudaria, se eleito, ou repetiria a fórmula em relação ao que tanto chamaram de nepotismo durante o seu governo? Conversa para boi dormir, né? O meu irmão Maurício foi o melhor secretário de Educação do Brasil. Hoje está dando consultoria para a Unesco. Era meu irmão. Eu acho que ser irmão, ao mesmo tempo que não é título, não é cláusula infamante. Meu companheiro de política. Começamos juntos, fizemos campanha juntos, pensamos a educação e as reformas que iam fazer no Estado em parceria. Foi para a Secretaria de Educação e eu não tenho nenhuma dúvida que foi o melhor do país. Colocar a mulher para cuidar de alguns setores é uma tradição da política brasileira. Eu não quero apanhar em casa. Agora, há um consenso no Paraná que a minha mulher foi brilhante na condução do Museu Oscar Niemeyer, na política que realizou, fazendo exposições, trazendo coisas do mundo inteiro para o Paraná. Quem mais eu pus? O Eduardo no Porto de Paranaguá. Eu precisava ter alguém de confiança absoluta, porque o Porto de Paranaguá era uma quadrilha. O Porto de Paranaguá tem um esquema de advogados que compram as ações trabalhistas dos trabalhadores. E é uma coisa inominável. Da Polícia Federal, na época em que seu irmão administrava o Porto, logo depois Daniel Lúcio, ainda na sua gestão, que foi a questão da Operação Dallas, né, envolvendo a investigação daquela gestão. E aí, governador, senador? O meu irmão está fora disso tudo, já foi tudo anulado na justiça, não tem responsabilidade nenhuma. E os canalhas diziam que ele tinha em casa uma gaveta de dólar. Sim. E muitas armas. O que é a gaveta? As armas, o filho dele é colecionador, tinha mesmo. Tá? Mas acontece que naqueles casos trabalhistas e na briga dele, volta e meia um juiz trabalhista mandava sequestrar a conta do Eduardo. O Eduardo tinha um estúdio de televisão aqui perto do meu escritório, inclusive. E num determinado momento ele vendeu o estúdio de televisão para o Gugu Liberato. Mas como é que ele vendeu o estúdio? Em dólar? Não, ele vendeu por leasing. O Itaú pagou o Eduardo e o Gugu ficou pagando o estúdio para o Itaú. Como estavam pegando o dinheiro dele, das contas que ele tinha, por causa dessas brigas trabalhistas, aquela encrenca toda do Porto, de cobrar do presidente do Porto que ele não queria pagar, ele pegou o dinheiro e botou dentro de uma gaveta em casa, em real. Bom, aquele dinheiro ele passou a usar. A mulher dele tirava o dinheiro, e ele tirava de vez em quando, ele perdeu de certa forma a contabilidade daquele, ele não sabia bem quanto ele tinha tirado, quanto restava, em números absolutos. Uma empregada descobriu na gaveta, desparafusou a gaveta e tirou esse dinheiro, comprou automóvel, comprou um apartamentinho de periferia e ele denunciou na polícia. Agora, na polícia, quando perguntaram a ele quanto dinheiro ele tinha, ele disse, olha, em real eu não sei, mas eu sei que o preço inicial, quando eu comprei isso nos Estados Unidos, foi de 150 mil dólares, uma coisa assim. Depois foi convertido em real, então eu não sei quanto tinha. O Scarpellini pegou esta afirmação e disse que ele estava com a gaveta cheia de dólar. Nunca teve $1 na gaveta dele. Então, isso tudo acabou, mas é a canalice da imprensa. Isso quer dizer, senador, que o senhor repetiria a fórmula, traria os seus irmãos, que na visão do senhor foram bons secretários, para um eventual governo se eleito? Eu acho que não descarto essa hipótese, mas não tenho nenhuma programação para isso também. Eu faço uma avaliação de quem serve melhor naquele momento para o objetivo do Estado. Agora, eu não poria o irmão do Beto Richa, né? Por quê? Pergunta para o pessoal da Isto É e da Folha de São Paulo, não para mim. Eu não poria o Beto Richa. O senador se refere a uma denúncia de uma propina de R$500 mil, denúncia que foi publicada pela revista Isto É, R$500 mil que teriam sido recebidos pelo Pepe Richa, que é irmão do governador Beto Richa, está na Secretaria de Infraestrutura e Logística, que é essa que cuida de pontes, aeroportos. Não é por isso não, se me perdoa, você está enganada. Eu não colocaria o Pepe Richa pela avaliação que eles fizeram agora do dinheiro necessário para terminar o Centro Cultural Denise Stock, o Teatro de Irati. Eu não tenho os números precisos, mas aquele teatro no meu governo, que não foi terminado porque não foi acabado, custava menos de R$10 milhões. Eles estão dizendo
que o teatro que eu deixei mais de 90% pronto, precisa de 10 milhões para terminar agora. Esse tipo de avaliação, essa tolerância, essa complacência e autocomplacência com empreiteiros, para mim é insuportável. Essas obras não podem custar isso, não deviam estar paradas, e essas avaliações me revoltam. Senador, um tema que continua em pauta e sempre esteve durante o seu governo e antes disso durante a eleição, pedágio. O senhor repetiu muitas vezes, ou pedágio abaixa ou pedágio acaba, virou bordão de sua campanha. Não baixou, não acabou, a briga foi intensa e as críticas também. E aí? 38 ações. Se não acabou foi porque a justiça é lenta. A justiça no Brasil não anda. Veja o mensalão dado em Minas Gerais. Já puseram os petistas na cadeia, mas o primeiro mensalão não anda. São interesses que influenciam, talvez, a habilidade de advogados caros contratados. Mas nós íamos ganhar isso tudo, porque essas 38 ações, mais dia, menos dia, têm que ser julgadas. O que aconteceu? O Beto assumiu e retirou as ações de juízo e começou a fazer acordos. Então, e faltou para mim apoio. Você lembra que o André Vargas foi presidente de uma CPI do pedágio na Assembleia e terminou dizendo que estava tudo perfeito? Contrato juridicamente perfeito. Essa foi a frase usada naquele momento. Pois é, e não era e não é. Tanto que CPI hoje foi chamada de laranja pelo atual presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, e recentemente, inclusive eu questionei, se foi laranja, se alguém recebeu, ele tem que falar quem foi, senão prevarica. Até agora, o silenciamento. Quer o exemplo mais terrível? A Justiça Federal condenou o ex-governador Jaime Lerner a 2 anos e 8 meses ou 3 anos e 8 meses de cadeia pelo pedágio da Lapa, por ter dado o pedágio da Lapa sem concorrência assinada por uma empreiteira. Ele não cumpriu pena porque ele tem mais de 70 anos e a pena prescreveu. A condenação não, a condenação foi mantida. E o pedágio da Lapa continua aberto. O cara foi condenado e o pedágio está funcionando, cobrando do mesmo jeito. Então, entenda o funcionamento da justiça nessas coisas. É muito complicado. O poder do dinheiro é muito grande. O senhor atribui à justiça, então, não ter conseguido fazer com que... Neste caso específico, eu atribuo ao Beto ter retirado as ações. Porque aqui no Paraná, diga-se de passagem, nós praticamente ganhamos todas as ações. Seguravam em Brasília, aquela visão neoliberal, pacta sunt servanda. Os contratos têm que ser observados. O Lerner era governador, assinou, mais ou menos a sentença do Marco Aurélio agora liberando o empréstimo do Paraná. Esses documentos são públicos, se não provarem em juízo que eles estão errados, eles estão valendo. Isso embanana tudo. Mas o Beto retirou as ações, entregou a Sanepar para o grupo privado, quebrou a Copel, fez o tarifaço do Detran e agora está perseguindo a pequena e média empresa. Eu liberei a microempresa de qualquer tipo de imposto. E a pequena empresa pagava em média 2%. Eles estão usando a substituição tributária. O que é isso? Quando uma empresa compra um produto de um fabricante, ela paga o imposto no momento em que compra. Então ele fica estocando o imposto. Daí o imposto é 0 na saída. Mas e daí, se ele já pagou antes? Estão quebrando as microempresas. E a visão deles é essa. Esse pessoal tem que pagar, tem que contribuir. Eles não têm uma visão mais organizada da economia. A microempresa liberada, ela acaba tendo lucro e gasta no mercado formal. Dá emprego. Os empregos que existem no mundo, em cerca de 70%, 80%, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris ou Nova York, são da pequena, micro e média empresa. E eles estão liquidando com toda a política que nós fizemos para valorizar a microempresa, que foi um sucesso. Você passava, de repente, em cidades que estavam mortas, via as lojas com a prateleira cheia, luz acesa à noite. O Paraná renasceu com isso. E esses malucos estão acabando com isso agora. Só pensam em arrecadar para quê? Para beneficiar os financiadores de campanha. Não seria isso? O senhor, senador, enquanto governador e agora mesmo pela turma do governo, foi acusado várias vezes de destruir a polícia, de desestruturar a polícia, de deixar com que tudo fosse à falência, pessoas não foram contratadas. Qual é a sua resposta em relação a isso? Eu dei uma destruída na polícia, sim. Eu tirei os corruptos da polícia. Quando eu assumi, o delegado Geraldo Lerner estava fugido da polícia há 1 ano e meio. Estava uma bagunça. Eu endureci um número enorme de policiais, pediram reforma, mas eu contratei mais de 12 mil homens. Eu comprei, sei lá, 17 mil armas novas, dezenas de milhares de automóveis, mas eu tinha uma linha
eu estava criando a Polícia Popular, que era o projeto Povo, ligada com a comunidade, sempre os mesmos policiais para conhecerem a área que estavam policiando, e eu estava apostando na formação da polícia militar, por exemplo. Eu estava estimulando que os policiais militares tivessem curso universitário, que frequentassem curso de humanidades, que entendessem profundamente dos direitos humanos. Eu estava dando qualidade e mobilidade. Automóveis, armamento, comunicação e qualidade. E isso tudo acabou. Eles vieram e colocaram as pessoas que eu tinha afastado. O que aconteceu? Quantos comandantes já mudaram? Está numa troca intensa. Pode ser que mude mais. Pois é, uma verdadeira loucura. Com um parêntese. Aquele rapaz, o Robertson, é um cara correto. Correto. Talvez ele não fosse o pulso necessário para a polícia do Paraná, mas não tinha apoio do governo, que trabalhou comigo, que trabalhou na Cavalaria, trabalhou na Secretaria de Segurança e não pode ser misturado com os outros. Rapidamente, senador, como é que o senhor avalia a nossa Assembleia Legislativa? A Assembleia é comandada pelo deputado Valdir Rochani, que é do PSDB, já foi líder do governo, ele que, inclusive, disse que a CPI do pedágio foi uma CPI laranja, que teve gente que levou propina e não contou quem foi. Pois muito bem. Como é que o senhor avalia essa nossa Assembleia? Você já avaliou uma Assembleia 2 vezes administrada e presidida pelo Valdir Rochani? Precisa alguma coisa a mais para qualificar a Assembleia ou desqualificá-la? Tribunal de Justiça, uma casa de benesses. Como é que o senhor avalia este tribunal? Modus in rebus, moderação na coisa. Eu assumi o governo do Estado e tinha uma encrenca antiga do meu primeiro governo com o Tribunal de Justiça. Eles um dia reuniram um órgão superior, aumentaram o salário deles e mandaram a conta para o Estado. Eu não paguei. E se pagasse, eu estava cometendo crime de responsabilidade. Houve uma guerra danada. E essa guerra continuou por muito tempo, com capítulos interessantíssimos. O Eros Gradowski, por exemplo, falava mal de mim a semana inteira. Sábado eu ia para a Ilha das Cobras, onde o governo tem uma casa. De madrugada tinha um radinho na sala, eu escutava lá. Angler chamando Ilha das Cobras, era o Eros Gradowski me chamando para pescar. Daí nós íamos pescar junto e nós dois juntos falávamos mal de todo mundo. Nós passávamos o fim de semana pescando. O problema era salário, que eles queriam aumentar na marra, sem perguntar se o dinheiro havia ou não, se tinha caixa ou não tinha. Agora, quando eu assumi na última vez, o presidente era o Vidal Coelho. O Vidal Coelho me telefona um dia, eu não o conhecia, e diz: governador, eu sou o Vidal Coelho, presidente do Tribunal de Justiça, eu queria conversar com o senhor. Ah, como não? Quer marcar uma audiência para quando? Diz: eu não quero audiência não, eu quero ir almoçar na tua casa hoje ou amanhã. A casa era o Canguiri, que eu morava lá. Ele foi almoçar comigo no Canguiri, sentou na mesa, tomamos um vinho, ele era produtor de vinho. Disse: Alma Viva ou não? Ele que levou? Não era Alma Viva, mas era um tão bom quanto. E ele, depois do almoço, disse: Requião, eu sou presidente do Tribunal de Justiça, você é governador do Estado. A responsabilidade pelo Judiciário e pelo Estado é nossa. Vamos ver o que a gente pode fazer com os recursos que existem. Me desarmou. Disse: escolha os seus técnicos, ponha junto com os meus e vamos tocar esse troço. Nunca mais tive atrito. E o Vidal se transformou num grande amigo meu. Depois que o Vidal se aposentou, de 15 em 15 dias, nós íamos tomar um vinho com um churrasco na minha casa. Muito bem. Era um sujeito incrível. Então, o atrito existiu no começo, que eles achavam que mandavam no governador. E teve um outro, porém. De repente, os meus colegas de faculdade passaram a ser os desembargadores. Então, eles me conheciam, não adiantava mais dizer: o Requião é isso e aquilo, porque nós tínhamos crescido juntos. E acabou a tensão. Muito bem. Para fechar, onde o Roberto Requião vai passar o carnaval? Vai pular carnaval, senador? Olha, eu sou mais de Semana Santa que de carnaval. Para quem está querendo quase ser papa, tá mais de Semana Santa. Eu sou mais de Semana Santa que de carnaval. Eu vou amanhã cedo para Brasília. Tenho plenário à tarde. E quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos discutir e votar um projeto meu, que é de estabelecer mandato fixo para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Acabar essa moleza de vitalicidade, o sujeito fica lá até morrer ou completar 70 anos, e alguns vão ficar 40 anos lá. Que é um modelo da Bélgica, da Rússia, da Alemanha. Até o Joaquim Barbosa diz que ele está indo embora porque ele acha que não devia ficar mais de 12 anos. Meu projeto é 8 anos para cada um. E nós vamos discutir isso. Então, quarta-feira eu tenho que estar lá. Não sei se não fico em Brasília descansando no carnaval. Agora, se eu conseguir voltar para Curitiba, vou passar o carnaval em Antonina e Paranaguá.
Eu disse que era a última pergunta, mas eu preciso fazer mais uma, porque os internautas hoje me provocaram bastante a conversar com o senhor sobre Copa. Bom, a gente está vendo que a Copa virou um boi suculento, né? O boi suculento do dinheiro público, e cada um quer pegar um naco, né? E um naco grande e gordo. E a gente vê que aqui no Paraná também não tem sido diferente. A gente tem estádio em Brasília que custou 1 bilhão, a gente tem estádio em Manaus que vai virar cadeia depois, a gente tem o nosso estádio aqui que tem dinheiro público, mais dinheiro público, mais dinheiro público, e eu posso falar porque sou atleticana, então eu posso falar com propriedade. Né? Estou dizendo que, ao que tudo indica, é um derramamento do dinheiro público de forma absolutamente inconsequente. E aí, senador? O governo do estado cortou do orçamento 78 milhões para a construção de escolas. Cortou. Não vai construir, não vai reformar. Está dando 65 milhões para o Atlético. O futebol é uma paixão nacional. Você é atleticana. O Atlético foi fundado por 34 pessoas em Curitiba. Dessas 34, 4 eram o meu avô, o Wallace de Melo Silva, o velho coronel sergipano, que morava aqui, foi vereador, prefeito, deputado, e os outros 3 eram Requião, o Aníbal Requião, o Heitor Requião e o Heitor Requião Filho. Então, eu tenho mais que 10% do Atlético como herança familiar. Mas o futebol da FIFA é um negócio. A FIFA é uma empresa. A FIFA ganha dinheiro com o futebol. E esse campeonato é patrocinado pelas marcas que querem se promover. As camisetas, para o meu horror, não são do selecionado brasileiro mais. São de uma fábrica de televisão chinesa, de uma fábrica alemã, de uma marca de tênis americana. Então, são estas fábricas e essas marcas que financiam o jogo. E as redes de televisão que conseguem audiência pelo gosto do mundo pelo futebol para vender os seus espaços. Eu sou absolutamente contra pôr dinheiro público na Copa, num negócio privado. Mas acho que agora também não adianta esse grito de não tem Copa, sem Copa, porque agora a coisa já andou. A responsabilidade tinha que ser lá atrás, né? O Brasil tem que fazer essa Copa com tranquilidade, mas é um péssimo negócio para o país. Na África, depois da Copa, nunca mais usaram um estádio de futebol. Porque o Brasil é um país rico, né? Está esbanjando dinheiro e por isso pode ficar dando dinheiro. É o dinheiro das escolas, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro do leite das crianças, é o dinheiro que falta na gasolina. Não falta para a Ferrari do governador, mas falta para a viatura da polícia. A gente pode esperar um Requião mais doçura nessa eleição ou não? Eu acho que pode esperar, se eu participar disso, um Requião mais experiente. Você sabe que o diabo é esperto não por ser diabo, mas velho. Por ser velho. A experiência na administração pública, essas coisas podem beneficiar muito o Paraná, como estão, na minha opinião, beneficiando o Brasil. Estou aprendendo muito nesses seminários internacionais, nessas palestras que eu tenho feito. E eu acho que isso pode ser aproveitado a serviço dos alunos. Não sou necessariamente candidato, não depende do velho MDB de guerra. Agora, me chamem que eu vou. Tá aí, gente. Roberto Requião de Melo Silva, senador, foi governador, prefeito, numa entrevista sem combinação, sem conversa, de cara limpa. Não trocamos sequer uma informação aqui sobre essa entrevista. Foi aqui, olho no olho, e você vai, obviamente, ter essa entrevista na íntegra no blogdajoice.com, em todas as redes sociais. E isso vai correr aí Brasil afora. Gleisi Hoffmann, que é pré-candidata do PT, também já foi entrevistada. Agora falta Beto Richa, do PSDB. Olho no olho comigo. Vamos ver.